nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje na vida da igreja a solenidade da festa de Pentecostes, que significa celebrar o Pentecostes. Significa celebrar a vida do Espírito Santo que impulsiona a igreja para a vida missionária. Hoje, gostaria de, no início desta homilia, fazer uma pergunta a cada um de vocês. E esta pergunta, guardem nos vossos corações. E durante este momento da Santa Missa, vão buscando responder. A pergunta é esta: o que em mim ainda está fechado para Deus? O que em mim ainda está fechado para Deus? Seja de maneira pessoal, seja na minha vida familiar, no meu trabalho, no cotidiano. Quais são as situações na minha vida que de alguma forma eu tenho resistência a me abrir à luz do Espírito, a me abrir à graça de Deus? Porque o Espírito Santo é visita que transforma. Todos aqueles que recebem a graça do Espírito não podem sair desta paróquia, desta comunidade, da mesma maneira como entraram. Passados 50 dias do tempo da Páscoa, hoje nós celebramos a efusão, a graça do Espírito Santo que vem sobre nós, sobre a comunidade. A visita de Deus que transforma a sua igreja no seu templo, de algo escondido à vida pública. Os discípulos que estavam escondidos, agora com a força do Espírito Santo, saem para a missão. Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, da qual nós fazemos parte, mesmo sendo a maior instituição de caridade do mundo, mesmo levando a palavra, mesmo levando e juntando tantas pessoas, se não fosse o Espírito Santo, a igreja seria simplesmente uma instituição que tentava preservar a memória de Jesus. Portanto, a igreja sem o Espírito Santo não é nada. Porque o Espírito Santo é aquele que, no lugar de Jesus, conduz a igreja para a missão. Portanto, também nós, sem a graça do Espírito Santo, nós não somos nada. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E esses dons do Espírito Santo estão todos em nós. O que acontece é que muitas vezes nós temos a graça, nós temos o dom, mas para cultivá-lo, para fomentá-lo, para fazer com que o dom cresça dentro de nós, nós precisamos nos unir a Deus. Os dons do Espírito Santo, sem vida de oração, eles não se desenvolvem. E eles estão em cada um de nós. O que acontece é que muitas vezes a gente utiliza o dom do Espírito Santo, a gente utiliza essa graça
na nossa vida como se fosse um guarda-chuva. Quando a gente vê que está chovendo, a gente usa. Quando não, a gente fecha e guarda. Às vezes nós fazemos isso com o dom do Espírito Santo. Quando a gente está num desespero tão grande, a gente pede ao Senhor fortaleza. Quando a gente precisa tomar algumas decisões, a gente pede ao Senhor sabedoria. Mas depois que tudo passa, às vezes a gente se esquece que esse dom continua aí. O dom do Espírito, como o próprio nome diz, é espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não nos unirmos a Deus, nós não temos a mínima condição de desenvolver este dom que está entre cada um de nós no nosso coração. Interessante que no evangelho de hoje diz que os discípulos estavam reunidos num lugar, e neste lugar haveria muita gente diferente, de todas as nações. E aqui é como se o Espírito dissesse para cada um de nós: as diferenças na vida da igreja, o Espírito Santo não impede as diferenças, mas o Espírito Santo impede que as nossas diferenças sejam transformadas em guerra. Portanto, às vezes eu fico muito triste quando alguém diz: eu não vou para a igreja porque eu não me encaixo lá, eu não me encontro lá. Isso é terrível, porque a igreja é o lugar, ou pelo menos a igreja católica é o lugar aonde todos devem ser acolhidos, aonde todos, na sua diferença, é acolhido, porque na diferença o Senhor se manifesta. Portanto, a igreja é o lugar de todos. A igreja é o lugar aonde as nossas diferenças, elas não se transformam em guerras, mas as nossas diferenças nos une no único Espírito que guia a igreja, no único corpo, na única cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A festa de Pentecostes é muito atual para cada um de nós e para a vida da igreja. Numa sociedade que no ano de 2026, uma sociedade que está tecnologicamente conectada, mas espiritualmente separada. Numa comunidade aonde existe um excesso de opiniões e uma grande ausência de sabedoria. Numa comunidade aonde existe um excesso de tantas outras coisas, mas uma ausência do temor de Deus, uma ausência de fortaleza, uma ausência de piedade, uma ausência da graça e da força do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente pudesse definir uma sociedade doente pela falta de comunhão, aonde cada um se acha o certo, aonde cada um, ao invés de unir, diverge. Esta não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o lugar aonde todos receberam o Espírito Santo. O Espírito não é a particularidade de um, mas o Espírito veio sobre todos e sobre cada um de nós. E nas nossas diversidades, nós precisamos, na unidade de Cristo, nos unir ao seu corpo místico. A igreja hoje recebe o dom do Espírito Santo, línguas de fogo que purificam, que iluminam, que nos fazem converter o coração. O Espírito Santo que a igreja nos propõe hoje não é um Espírito Santo que nos ajuda a nos emocionarmos, mas é um Espírito Santo que, vindo aos nossos corações, nos transforma. Uma diversidade de dons, mas um só Espírito. Uma diversidade de dons que estão em harmonia. Por isso, queridos irmãos e irmãs,
A igreja é o lugar aonde todos nós devemos ser acolhidos, porque o Espírito Santo, ele gera comunhão, ele gera unidade. Se gera divisão, não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Quando os apóstolos estão reunidos, quando Jesus aparece no meio deles, e aqui é muito importante, quando diz assim, ele aparece no meio deles, ou seja, ele aparece no mais íntimo dos apóstolos, e ele traz algo muito importante. Jesus diz por 2 vezes no Evangelho: a paz esteja convosco. A paz não significa uma ausência de conflitos. A paz não significa que emocionalmente nós estamos bem. A paz que Jesus traz é diferente do mundo. É uma união com nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Jesus traz significa dizer, mesmo no nosso sofrimento, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades, nos momentos difíceis da vida, eu não perco a minha paz, eu não perco a minha fé, eu continuo crendo, eu continuo esperando. E Jesus também traz um dom maravilhoso. No final do Evangelho ele diz, o dom de perdoar os pecados. Tem tanta gente que às vezes diz, eu já escutei tantas vezes assim, eu não vou para a igreja que eu tenho tanto pecado. Muitas vezes não busca a misericórdia de Deus, ou muitas vezes, muitos de nós estamos trancados nos nossos traumas, estamos trancados na nossa falta de perdão, às vezes a nós mesmos. Deus nos dá o dom do perdão e nós não temos coragem de nos perdoar. E Jesus vem dizer hoje, eu sou o dom do perdão. É preciso viver a reconciliação. O Espírito Santo é que nos impulsiona. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, está na nossa vida, na nossa casa. Tudo que nós fazemos, só fazemos por graça do Espírito Santo. Por isso, a grande pergunta do Evangelho de hoje é exatamente essa: o que em mim ainda está fechado para a graça de Deus? O que em mim ainda precisa ser iluminado pela força do Espírito Santo? E se tem algo que precisa ser iluminado, peça hoje, porque o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, também vem sobre cada um de nós. Quero convidar você a rezar neste momento. Apresente ao Senhor aquilo que muitas vezes ainda está fechado. Veja o que aconteceu com os apóstolos. Estavam de portas fechadas por medos. Os nossos medos nos paralisam. Os nossos medos nos deixam cheios de incertezas. E Jesus veio com o dom do Espírito Santo e transformou o medo dos discípulos em coragem. Transformou os corações fechados em corações abertos para anunciar a graça de Deus. Às vezes, o que é mais difícil é deixar que o Espírito chegue no nosso coração, porque o nosso coração muitas vezes é duro. Peçamos a graça do Espírito Santo sobre os nossos corações. Deixe que a luz do Espírito Santo ilumine o teu coração, a tua vida. Se você quiser fechar os seus olhos neste momento, receba o Espírito Santo de Deus, que traz a graça, que traz sabedoria, que traz entendimento, que traz fortaleza, que traz piedade, que traz temor a Deus, que traz entendimento. Peçamos ao Senhor que envie o seu Espírito sobre o nosso coração. Conheça um coração
tão manso, humilde e sereno. Cantemos juntos. Conheço o coração tão manso, humilde, O coração do Espírito Santo que é manso, um coração que está sempre aberto à graça, aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Peçamos a graça do Espírito. Jesus, que o Espírito Santo possa iluminar os nossos corações, a transformar meu coração. Peça ao Senhor esta graça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Coloca a mão sobre o seu coração e cante. Às vezes no meu peito, Às vezes no meu peito, vem, Senhor Jesus, com teu Espírito. Enche esses corações com a tua graça, assim como tu encheu o coração dos discípulos reunidos. Que cada um de nós possa sair daqui cheio da graça, transbordando do amor de Deus. Um coração egoísta que às vezes quer tudo e não sabe partilhar. Cante. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé neste momento com a graça do Espírito sobre nós. Cada um de nós levante a sua mão direita ao céu e peçamos ao Espírito que venha sobre nós, como ele veio em Pentecostes. Venha sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Reze esta oração com fé, dizendo juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém.